Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Proton, o seu professor virtual de Química, e hoje nós iremos responder alguns exercícios do conteúdo do vídeo passado, mudanças de estado físico. Vamos lá? Questão 1. Quando você sai de uma piscina e se expõe ao sol, sua pele fica seca depois de algum tempo. É correto dizer que a água, letra A, entrou em ebulição? Então, pessoal, quando vocês se deparam com uma questão dessa, a primeira coisa que tem que ser feita é identificar os estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Se você saiu de uma piscina e se expôs ao sol, a temperatura está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando, então você está aquecendo aquela substância. Qual é o estado físico predominante da água da piscina? É o sólido, líquido ou gasoso? É o líquido. Então, se você está no estado líquido e está aquecendo, ela vai sair do líquido para o gasoso. Qual é o nome dessa transformação? Na aula passada, nós vimos que a mudança do líquido para o gasoso nós chamamos de vaporização. Vimos também que a vaporização é dividida em 3 tipos: a evaporação, a ebulição e a calefação. Agora nós podemos analisar se a letra A está correta. Será que nós podemos afirmar que a água entrou em ebulição? Então, a ebulição, se você não se lembra como é que ocorre a ebulição, qual é a característica dela, dá uma pausinha no vídeo, volta à aula passada e assiste na parte que foi explicado. Mas de forma rápida, uma característica da ebulição é que há a formação de bolhas. Geralmente a ebulição ocorre quando você coloca algum líquido para ferver, por exemplo. Nesse caso, você não está colocando líquido para ferver. Então, só pode ser a evaporação ou a calefação. A calefação é uma mudança do líquido para o gasoso de forma praticamente instantânea. Geralmente também envolve alguma panela, por exemplo, quando você esquenta muito essa panela e coloca um pouco de água nela, no caso vai vaporizar bem rápido. Então, foi a calefação. Só sobrou a evaporação, que nada mais é do que uma transição lenta. Quando você sai de uma piscina, você demora um pouco para aquela água secar, então é uma transição lenta do líquido para o gasoso. Então, não foi uma ebulição. Então, já acabei de responder a letra B. Se não foi uma ebulição, não foi uma calefação, foi uma evaporação. Letra C. A água ferveu? Ora, foi falado, acabei de dizer também, que a ebulição ocorre quando geralmente você coloca alguma coisa para ferver no fogo. Acontece uma ebulição. Nesse caso, a água não foi colocada para ferver, então a água não ferveu, a água não ebuliu. E a água vaporizou? Sim, se a água evaporou, e a evaporação é um tipo de vaporização, então a água vaporizou. Bem simples essa questão, né? Vamos para a próxima. Às vezes, nos dias frios ou chuvosos, o lado interno dos vidros dos carros em que alguém fica embaçado. Qual mudança de estado físico ocorre e por que isso acontece? Primeiro passo novamente é identificar os estados físicos. Se eu estou num dia chuvoso, geralmente a temperatura aumenta ou diminui? Geralmente a temperatura diminui, então vai acontecer um resfriamento. Esse resfriamento ele é caracterizado por uma mudança do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido. Nós temos que imaginar que na atmosfera existe vapor de água. Então, quando você resfria um vapor de água, ele vai sair do gasoso para o líquido. Essa mudança recebe o nome de liquefação ou condensação. Acabamos de responder a pergunta. A mudança de estado físico que ocorre é a condensação ou liquefação e acontece por quê? O vapor de água que estava na atmosfera resfriou e condensou, passou para o estado líquido. Questão também bem simples, conceitual, mas que você precisa dominar as mudanças de estado físico para poder identificar. Vamos para a próxima questão? Então, essa questão aqui, quando você se depara com ela, você já pode pensar, nossa, que questão difícil, tem uma tabela e tudo mais. Mas, se você ler direitinho, se você souber interpretar, você vai ver que essa questão não é difícil. Então, vamos ler a questão? Dada a tabela a seguir, em relação ao estado físico das substâncias, pressão igual a 1 atm, essa pressão é a pressão padrão, a alternativa correta é... Então, nós temos uma tabela e temos 5 alternativas
e temos também 5 substâncias. Nós vamos analisar uma por uma essas alternativas e verificar qual é a correta. É bem simples essa questão. Porém, antes de nós analisarmos as alternativas, nós temos que saber onde ocorrem as mudanças de estado físico. Nós sabemos que se a temperatura está menor que a temperatura de fusão, o estado sólido predomina. Se a temperatura está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, o estado líquido predomina. E se a temperatura está acima da temperatura de ebulição, o estado gasoso predomina. Na aula passada, eu tratei como ponto de ebulição e ponto de fusão. Significa a mesma coisa, tá, pessoal? Então, a letra A diz que a substância 1 é sólida a 30 graus Celsius. Vamos olhar onde é que se encontra o 30 graus Celsius na substância 1. 30 graus Celsius se encontra a uma temperatura superior a menos 183, que é a temperatura de ebulição. Então, o estado físico dessa substância 1 é o gasoso. A alternativa A está errada. Letra B diz que a substância 2 é líquida a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius se encontra também superior à temperatura de ebulição. A forma física, o estado físico é o gasoso. Então, a alternativa está errada. Letra C, a substância 3 é sólida a 25 graus Celsius. 25 graus Celsius se encontra a uma temperatura menor que 41, que é o ponto de fusão, e realmente está sólida. Você pode perceber que é sólida se estiver menor que o ponto de fusão. Então, essa alternativa está correta. Aí você pode pensar, já encontrei a alternativa correta, eu não vou mais continuar na questão. Se você estiver respondendo uma prova, por exemplo, você pode parar por aqui, mas como aqui eu estou explicando por que as alternativas estão corretas ou erradas, vamos verificar as duas outras alternativas. Então, a letra D diz que a substância 4 é líquida a 480 graus Celsius, 480 está a uma temperatura menor que a temperatura de fusão, então ela está no estado sólido e não no estado líquido, como diz a alternativa. Por isso ela está errada. E por fim, a alternativa E diz que a substância 5 é gasosa a 2.400 graus Celsius. 2.400 está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O estado predominante é o líquido. Então, realmente, a alternativa correta é a letra C. Vocês perceberam que quando você sabe interpretar a questão e entende o que a questão está dizendo, fica bem mais simples? Vamos responder mais uma? Outra questão que tem uma tabela e tem umas substâncias, o procedimento é parecido com o anterior. Vamos ler a questão. Analise a tabela a seguir. Com relação ao estado físico, sólido, líquido e gasoso, das substâncias da tabela, quando se encontram em um ambiente a 40 graus Celsius e na pressão de 1 atm, tem as substâncias e tem as alternativas. O primeiro passo é identificar os estados físicos. Então, menor que o ponto de fusão é sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição é líquido. Maior que o ponto de ebulição é gasoso. Então, vamos para a letra A. Vamos fazer um procedimento parecido com o anterior. Vamos analisar uma por uma as substâncias e verificar onde se encontra a temperatura da questão. A temperatura que a questão deu foi 40 graus Celsius. Então, vamos lá. Primeira substância, 40 graus Celsius, está localizada onde? Está localizada entre menos 63 e 61. Então, estado físico predominante, o líquido. Substância 2, 40 está acima de 34, acima do ponto de ebulição. Substância 3, 40 está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição também. Substância 4, 40 está menor que o ponto de fusão, ou seja, o estado físico é o sólido. E substância 5 está acima do ponto de ebulição. Então, nós já identificamos onde é que se encontram essas temperaturas para cada uma dessas substâncias. O próximo passo é analisar alternativa por alternativa. Vamos para a letra A. A letra A diz que as substâncias 4, 2 e 3 são sólidas, nessa temperatura de 40. Então, vamos verificar a substância 4, verificar se ela é sólida. Olha só, 40 graus Celsius e a substância está no estado sólido, porque é menor que o ponto de fusão. Então, a alternativa 4 está correta. Substância 2 é sólida? Vamos verificar se a substância 2 é sólida. Opa, a substância 2 está maior que o ponto de ebulição. O estado físico é gasoso. Então,
Substância 2 não é sólida. E a substância 3 está entre os dois pontos, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O estado físico é o líquido e não o sólido. Então também está errada. Então a alternativa está errada. Bem simples, analisa uma por uma, verifica se é verdadeira, afirmativa. Se for todas verdadeiras, então a resposta está correta. Então vamos para a substância 1, primeiro da letra B, né? Substância 1 é gasosa? Olha só, está entre os dois pontos, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então ela é líquida, então não é. Substância 2 é um gás? Então, vamos para a substância 2. Você pode perceber que está acima do ponto de ebulição, 40 graus Celsius, então é um gás. Substância 3. Substância 3 é um gás? Não, é um líquido. Está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, incorreta. Substância 5. Vamos verificar a substância 5. É um gás? É um gás. Porém, como eu tenho duas outras que não são verdadeiras, a alternativa está incorreta. Partindo para a letra C. Substância 1. Substância 1 é líquida a 40 graus Celsius? Você pode perceber que sim, é verdadeira. Substância 2 é líquida? Vamos ver a substância 2. 40 é maior que o ponto de ebulição. Então não é, é um gás. Substância 5. A substância 5 é um líquido? Também não. Está maior que o ponto de ebulição, então é um gás. Então a alternativa incorreta. Letra D. Diz que a substância 4 é um gás. Vamos verificar? Substância 4, na verdade, não é um gás, olha. Está menor que 41. Ou seja, está menor que o ponto de fusão. Então é um sólido. Então é incorreta. Então nós já podemos perceber que a alternativa que sobrou é a letra E, mas vamos verificar se realmente é a letra E. Por que que é ela? Então, substância 2 é um vapor? Então, vapor é a mesma coisa que gás. Então, é um vapor a substância 2 a 40 graus Celsius? Olha, está maior que 34, que é a temperatura de ebulição. Então, você percebe que é um gás. Então, está correto. E a substância 5 também está superior ao ponto de ebulição. Então, também é um gás, ou seja, também é um vapor. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra E. Bem simples. Próxima questão. Resfriando-se progressivamente a água destilada, quando começar a passagem do estado líquido para o sólido, a temperatura. Então, nós temos algumas afirmativas acerca dessa temperatura, o que vai acontecer com ela. E o primeiro passo, diante de uma questão dessa, é identificar. É um aquecimento ou um resfriamento? Olha lá na questão, resfriando-se, então é um resfriamento. Significa que eu vou trabalhar com uma curva de resfriamento. Como a substância é a água, nós vimos na aula passada que a curva de resfriamento da água é exatamente essa. Se você não se recorda como construir a curva de resfriamento, dá uma pausa no vídeo, volta um pouco na aula anterior. Quando estiver bem fixo, quando você realmente tiver aprendido, você continua na resolução dessa questão. Traçada a curva de resfriamento da água, eu já identifiquei que é um resfriamento, eu posso analisar as alternativas. Então, a letra A diz que a temperatura permanecerá constante enquanto houver líquido presente. Então, eu tenho 3 estados onde eu tenho líquido. E a alternativa está dizendo que a temperatura é constante enquanto eu tiver líquido presente. Porém, tem uma faixa de tempo que também representa uma diminuição da temperatura, onde eu tenho somente o líquido. E a temperatura não é constante. Você percebe que ela vai de 100 até 0. Então, essa alternativa está incorreta. Então, vamos analisar a letra B. A temperatura permanecerá constante, sendo igual ao ponto de condensação da substância? Vamos verificar. O ponto de condensação da substância é quando ela passa do gás para o líquido. Onde é que isso acontece? Sempre você vai observar onde tiver os dois estados físicos. Então, tem o gás e líquido aqui. Então, o ponto de condensação é 100. É constante a temperatura? É constante. Então, essa afirmativa é verdadeira. Vamos verificar a letra C? A temperatura diminuirá gradativamente. Uma diminuição gradativa da temperatura, gente, é uma diminuição onde eu não tenho, em nenhum momento, a temperatura sem alteração. Ela vai sempre diminuir. Então, seria uma diminuição onde eu não teria em nenhum intervalo de tempo, a temperatura constante. Como eu tenho a temperatura constante
na condensação e na solidificação, então essa alternativa está incorreta. Letra D. A temperatura permanecerá constante mesmo depois de todo o líquido desaparecer. Porém, quando o líquido desaparece e se transforma em sólido, no caso da solidificação, a temperatura cai. Então a temperatura não irá permanecer constante. Questão incorreta. E letra E, a temperatura aumentará gradativamente. A questão já falou que é um resfriamento. Então, se é um resfriamento, como é que a temperatura pode aumentar? Então, não vai aumentar, a menos que você comece a aumentar essa temperatura e aí vai deixar de ser um resfriamento e vai ser um aquecimento. Nesse caso, está incorreta, porque eu estou falando de um resfriamento. Novamente, você tem que ter dominado a interpretação da curva de aquecimento e curva de resfriamento e analisar a alternativa por alternativa. Questão 6. Mais uma questão que você, de início, pode pensar que é difícil, porque tem esse gráfico, mas vocês vão perceber que é uma questão bem simples de se responder. Uma substância sólida é aquecida continuamente. Então, nós já sabemos que ela está inicialmente no estado sólido. O gráfico a seguir mostra a variação de temperatura ordenada. A ordenada significa o eixo Y, tá, gente? No plano cartesiano. Com o tempo, que é a abscissa, que é o eixo X. Então, no eixo Y tem a temperatura e no eixo X tem o tempo. O ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são, respectivamente. Então, é muita pergunta, nós temos que identificar 3 coisas. Então, vamos fazer uma pausa na questão e vamos identificar as mudanças de estado físico. Quando eu inicio um estado sólido, até esse ponto aqui, onde a temperatura permanece constante, eu tenho somente o estado sólido. Quando a substância atinge esse ponto aqui, ela vai passar do sólido para o líquido. Então, vou ter os 2 estados físicos, tanto o sólido quanto o líquido. Quando todo sólido se transformar em líquido, a temperatura vai voltar a aumentar. Eu vou ter somente o estado líquido. E quando eu atingir esse ponto, novamente eu tenho uma temperatura constante, eu tenho o líquido se transformando em gás. Então, eu tenho os 2 estados físicos. Então, a primeira pergunta que ele quer é o ponto de fusão. Vamos identificar o ponto de fusão? O ponto de fusão é onde a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, é justamente aqui, nessa região. Então, nós precisamos saber quanto vale esse ponto de fusão. Aí você pode se perguntar, mas eu não sei qual é esse valor. Então, você vem para as alternativas. Só pode ser 150 ou 65. Esse valor é 150? Não, 150 está aqui em cima. Então, o ponto de fusão é 65 graus Celsius. Bem simples. A segunda grandeza que ele pede é o ponto de ebulição. Onde é que está localizado o ponto de ebulição? Quando eu tenho o líquido se transformando em gás. É justamente no valor de 150 graus Celsius. Então, nós já temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E a terceira grandeza é o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido. Onde é que a substância permanece somente no estado líquido? É nessa região aqui, gente, ó. Então, nós temos aqui essa faixa de tempo. Inicia em 20, aqui supostamente é 25, né? Que é a metade entre 20 e 30. Então, inicia em 20 e termina em 25. Então, a resposta é 25 minutos? Não. Ele não demorou 25 minutos no estado líquido. Ele iniciou no 20 e parou no 25. Ó. Inicia no 20, aí o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando. Chegou no 25, ele vai começar a se transformar em gás. Do 20 para o 25 demora quanto tempo? 5 minutos. Então a resposta correta é 65, 150 e 5 minutos. Alternativa B. Então, pessoal, vamos chegando ao final da resolução dos exercícios. Se você gostou, já vai deixando aquele joinha, vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, ajude a divulgar. Fique de olho que em breve irá estar saindo mais aulas e bons estudos.